TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você. Muito boa tarde a você que nos acompanha. Está no ar agora o nosso primeiro podcast do Legislativo Lagiano. Esse podcast que vai falar muito sobre esporte, sobre cultura, sobre tudo que acontece aqui na nossa cidade, mas principalmente aqui dentro da nossa casa legislativa. E para o primeiro episódio, a gente tem um convidado muitíssimo especial, que é o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Lages, vereador Maurício Batalha. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Júlia. É um prazer estar contigo aqui, com toda a equipe da TV Câmara, que faz um belo trabalho, né? Nossa cobertura este ano foi fantástica, nos outros anos também, mas ontem tivemos uma noite de Natal espetacular e inauguração deste cantinho, né, dos vereadores, para a comunidade, para a população, quando a gente for tratar algum tema, e o executivo, né? Às vezes algum secretário com algum vereador, bater um papo contigo, com o pessoal da equipe. Acho que é mais uma iniciativa da Câmara. Podcast é uma forma hoje de comunicação que está muito em alta, e a gente está aqui hoje, uma satisfação, né? Ser presidente da Câmara de Vereadores de Lages, da cidade em que eu nasci, e estar aqui, mais uma vez, abrindo esse espaço para que os nossos colegas vereadores, o executivo, a comunidade, possam utilizar e levar conhecimento, levar as experiências para a população lagiana, serrana, brasileira, catarinense, de assuntos mais variados que serão tratados, como tu falou, cultura, turismo, esporte. Aqui é um cantinho para a gente tratar de tudo. Com certeza. Aqui nosso cantinho foi inaugurado, né? Esse podcast está abrindo essa nova parte aqui da TV Câmara. E a gente vai falar de um pouquinho de tudo. A comunidade toda está convidada a participar também e a ouvir esse material. Ele vai estar disponível nas nossas redes sociais e no nosso Spotify também, na nossa conta do Spotify vai estar disponível. E hoje a gente vai conversar contigo, né, presidente, sobre uma devolutiva de tudo que aconteceu nesse ano de 2025, o primeiro ano aí dessa legislatura. E a gente vai conversar um pouquinho sobre números agora no começo. A gente tem uma apresentação aqui na tela. E a gente vai passar um pouco para o ladinho para ver os números que aconteceram, ó. As sessões ordinárias são as nossas sessões que acontecem toda semana, não é? Que Segundas passam e terças, isso? segundas e terças-feiras. A gente teve uma sessão itinerante também, que foi na Penha, né, presidente? Muito importante, né? Eu fui vereador de 17 a 20, e sessões itinerantes, geralmente poucas pessoas da comunidade participavam. E na Penha foi uma surpresa, uma sessão proposta pelo vereador Nixon, que é da região. Nós tínhamos mais de 300, 400 pessoas da comunidade. Fiquei muito satisfeito. Foi um modelo para que o ano que vem a gente possa também fazer mais uma, duas ou três aí para ouvir a comunidade lá no local deles, né? Com certeza. Foi muito importante. Foi uma sessão bem, né? As pessoas participaram, lotou o auditório do colégio, então foi uma surpresa muito grata para a gente, o volume e a participação das pessoas lá na Penha, São Miguel, Itapuã, aquela região Vila Marisa. Isso, a gente leva a Câmara de Vereadores também nas comunidades, né? E essa Isso. sessão desse ano foi lá na Penha. A gente teve também as sessões solenes, que são as sessões de homenagem, né? Que o Legislativo faz para a comunidade, também importantíssimo esse reconhecimento, né? Do Poder Legislativo para com o povo. Sim, essas sessões solenes, elas são importantes para o reconhecimento em algum momento, né, que aquela instituição ou aquela pessoa trouxe alguma coisa de bem público, trazendo uma questão institucional. Então, a pessoa que é homenageada, ela recebe o reconhecimento do Poder Legislativo, mas num todo a cidade, né? Quando ela é homenageada pelo Poder Legislativo, ela também está sendo homenageada pelo Executivo, pelos poderes, pelas instituições, porque o Legislativo é que tem essa missão de reconhecer os bons trabalhos, as boas práticas e homenagear. E o pessoal adora, né? Geralmente o pessoal já vem mais bem Importante. trajado aí na Câmara. A gente sabe que sessão solene é sempre um dia de festa aqui na Câmara de Vereadores. A gente também teve 14 sessões especiais, né? Que são essas sessões para tratar de assuntos específicos. E as audiências públicas, né? Que é essa discussão que a Câmara de Vereadores faz com a própria comunidade, né? A gente discutiu também sobre a coleta do lixo reciclável, sobre a Festa do Pinhão, que foi uma audiência pública importantíssima, né, Sim. presidente? Que está dando frutos agora, né? Já foi decidido o modelo que foi debatido na audiência pública, que nós, né, defendíamos, né, das empresas, dos lotes que foram doados há muito tempo e de forma ainda não foram de forma regularizadas. Então, é um momento que a comunidade tem voz, né? Uma sessão, uma audiência pública é uma sessão onde o cidadão vem, se inscreve e pode falar. Então, é importante, como a sessão itinerante, né? O cidadão também pode escrever. Então, são sessões diferentes,
das solenes e das ordinárias. A audiência pública e a sessão especial e a itinerante são momentos que a população se manifesta, pode expor o seu desejo, a sua intenção, a sua vontade. Acho que é muito importante, né? Isso, e a gente debateu assuntos importantíssimos, né? Também a questão de PTU, do Sim, direito da pessoa com no autismo, né? autismo, né? Então, São funções e obrigações que a Câmara tem, né? E eu acredito que a gente, neste ano de 2025, junto com os outros 15 vereadores, movimentou bastante a Câmara, aprovou, né? Nós vamos ver os números ali, foi um ano bem intenso, um ano gratificante para estar trabalhando aqui, com todos os vereadores e com todos os colegas colaboradores, né? com certeza. Aqui é uma parte mais técnica, né? Acho que o pessoal. Vamos para o próximo. Que só é importante os números, né? Só o número de encaminhamentos foram dados, né, no total entre emenda à lei orgânica, medidas provisórias, projeto de lei complementar do Legislativo e do Executivo. Nós chegamos um número, acho que na próxima tela tem o total, Uhum. 85 projetos Vamos dar uma de lei olhadinha. complementar e 62 de leis complementares e projetos de lei do Executivo, né? Então, tivemos mais projetos de resolução, projetos de decreto legislativo. Se eu não me engano, o número chega a 121 projetos, né? Que tramitou neste ano de 2025. Vamos dar uma olhadinha aqui. As moções Também legislativas. importantes requerimentos, pedidos de informação, as moções simples, né? As indicações para tapar um buraco, uma lâmpada queimada, uma rua que precisa ser melhorada. E um número bem expressivo, né, presidente? Expressivo. 1.714 indicações. Indicações, muito expressivo. Nós chegamos no total de projetos apresentados 176 e total de projetos aprovados 121. Então a gente entende que foi um ano legislativo bem produtivo, com bastante trabalho. Tivemos alguns debates mais acalorados, mas os projetos, na maioria deles, todos com finalidade que é o cidadão ser bem atendido, né? Nós tivemos os projetos na área social, do acalento, da família solidária, na saúde, a questão da troca, da possibilidade de, com uma receita e um pedido de exame particular, você fazer na rede pública, lei. Vários projetos de lei aí que foram durante o ano de 25 aí, que nós encerramos dia 15 as sessões, e hoje é o nosso último dia, né, de atividade, dia 19, dia 5 a gente retorna. Então, acho que foi um ano bem produtivo, acho que um ano que a Câmara deu o retorno e o porquê que ela está aberta e existe, né? O trabalho dos senhores vereadores, dos assessores, de toda a casa, né, Júlia? A gente viu que foi um trabalho muito harmônico, independente, cada vereador teve sua independência, mas sempre de forma, que eu disse, dia 1º de janeiro de 2025, quando eu fui agraciado com o voto dos outros 15 colegas por unanimidade, que eu iria pautar a Câmara pelo respeito. E a gente está entregando hoje, dia 19, o último dia do Legislativo em 25. Né? Acho que foram 365 dias de muito trabalho e muito respeito. Né? Então a gente está conseguindo cumprir o papel que a gente propôs lá em 1º de janeiro. Com certeza, né, presidente? E aqui o senhor citou um pouquinho sobre o que foi aprovado aqui na Câmara. A gente até tem na próxima tela algumas coisas. Sim, Eu separei na minha colinha algumas leis que eu acho bacana citar para a gente comentar sim, aqui, até sim, para o sim. pessoal poder entender melhor. Então, eu dei uma peneiradinha, né, que foi bastante coisa Claro, aprovada. foi bastante coisa. Mas só para a gente conseguir falar um pouquinho sobre o que foi mais discutido, né? Então, eu vou citando alguns e Sim, se o senhor quiser explicar melhor, eu Claro. acho que vai ficar bem bacana. Então, o primeiro é sobre o Programa de Recuperação Fiscal de 2025, né? O Refis, que é essa possibilidade da gente estar se regulamentando, né? As pessoas, às vezes, por alguma dificuldade ou outra, ou às vezes, né, por algum motivo aí, deixam de pagar os impostos municipais. O Refis, ele vem reduzir uma boa parte da multa e dos juros, facilitando com que as pessoas possam deixar seus pagamentos em dia. Algumas pessoas dizem, mas o que eu ganho se eu pagar em dia? Eu digo assim, olha, tu ganha que você não vai ter tua restrição nos órgãos de proteção de crédito, tu vai precisar uma certidão, tu vai estar em dia. Mas daí o outro vai lá e paga atrasado, né, ganha desconto da multa e da juro. Só que aquele dinheiro que entra, ele entra para o cofre, que vai ajudar todo mundo. Aquele que não pagou e aquele que pagou em dia, com mais recurso na educação, com mais recurso na saúde, com mais recurso para infraestrutura. Então, é um dinheiro que está
fora do caixa do município, que o município tem dificuldade, porque as pessoas às vezes não têm condições de pagar com aqueles juros e multas que tem, e ele vem para um benefício total da população, né? Então, Uhum. os tribunais determinaram que não pode mais do que não pode todo ano ter mais refis, tem que ser a cada 2 anos no máximo, né? Então as pessoas têm que aproveitar. Inclusive, quem estiver assistindo, até dia 22 de dezembro é o Isso que eu dia ia de perguntar. acertar a conta com a prefeitura. Ainda está valendo até dia 22 de dezembro, né, de 2025. Segunda-feira agora. Segunda-feira, né? Tem mais um dia aí para acertar suas contas. O pessoal que recebeu o 13º, quer deixar sua vida em dia, é o momento adequado. Com certeza, começar 2026 já É quitado. quitado. Tá certo, presidente. Então, eu saí um pouquinho da ordem, né, mas tá aqui na Sim. minha colinha. Então a gente vai primeiro agora essa eu acho importantíssima, que é a lei que dá o direito aos pacientes atendidos por médicos particulares a realizar exames e receber medicamentos pela rede pública municipal. Isso gerou um pouquinho de confusão, então se o senhor puder explicar um pouquinho melhor? Eu entendo, apesar de ser advogado, muitos anos atuei na área da saúde, né, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, e a gente vê o seguinte, às vezes o cidadão não consegue um cardiologista, não consegue um neurologista, não consegue um oftalmologista na rede do SUS, um especialista, porque o número de especialistas na rede pública é pequeno e ele faz sua consulta particular. Ele tira o seu dinheirinho, né, dá um jeito e faz a particular. Então, ele está, entre aspas, beneficiando o público, né? Está deixando para que os outros que realmente não têm condições de pagar possam ir lá e fazer sua consulta pelo SUS, que a gente sabe que ainda não é muito fácil, não é totalmente universal como o SUS prega. Então ele pega a sua receita, ou seu pedido de exame, e ele vem na rede do SUS e faz, né? Então ele está diminuindo a fila da consulta, mas ele está usando seu direito, seu benefício de cidadão para utilizar os serviços, né? Um exame de sangue, uma ressonância, um raio-x, o seu remédio na farmácia básica ou na farmácia de medicamentos especializados. Então é uma facilidade para o cidadão. Antes tinha que passar por um outro médico, fazer uma nova receita, uma nova consulta, e isso facilitou muito, acredito, a vida do cidadão que às vezes não tem acesso na rede pública, no SUS, de uma consulta de especialista, mas consegue fazer na rede privada, mas vai ter os seus benefícios de fazer seu exame, claro, entra na fila, o remédio vai estar lá disponível também conforme a necessidade. Acho que foi uma lei que avançou demais para a saúde do cidadão e que precisa, né? Que Até agiliza, né? agiliza. Acho que foi uma lei muito importante, encaminhada pelo Executivo e aprovada e por nós, de forma todas as leis, Júlia, foram muito rápidas a serem encaminhadas, debatidas, discutidas, mas sempre com agilidade, né, para que a gente não deixe a população que está na ponta esperando o benefício, que é o que mais que a lei serve, né? Com certeza, presidente. Próxima que eu adorei, que é a mais cultural, que é essa pecada da canção nativa como patrimônio cultural e imaterial de Lages. Então, essa pecada, ela já era algo nosso, mas o que muda com essa lei agora, ela sendo patrimônio cultural de Lages? O patrimônio cultural é uma coisa que fortalece o festival, né? Ele é uma coisa mais difícil de você acabar com ele. Ele é uma questão moral praticamente da nossa população. A música tradicionalista, ela está no nosso sangue, está na nossa raiz. Algumas pessoas, me desculpem os gaúchos, mas dizem que Lages é uma das cidades mais gaúchas que existem, inclusive mais gaúcha do que algumas outras cidades do Rio Grande do Sul. Claro que tem, né? O Rio Grande do Sul é o berço do tradicionalismo, mas a Sapecada Canção Nativa é um dos maiores festivais de música tradicionalista, se não o maior hoje do Brasil e da América Latina, do mundo. Então a gente deixou que quando você traz para que é um patrimônio nosso, é muito mais difícil acabar, é muito mais difícil dificultar que ele ocorra. Então, é uma forma de agraciar, né? É uma forma de você firmar que ele é nosso e que ele não deve morrer, né? Então ele está hoje nos anais, é uma lei. Inclusive, eu apresentei na última sessão, porque nós temos a Sapecada como festa, um patrimônio cultural e material, e não tínhamos a Festa do Pinhão como patrimônio cultural e material. E a Sapecada nasceu da Festa do Pinhão, né? Dentro da festa. Então eu apresentei agora para que a gente também transforme a nossa Festa Nacional do Pinhão como um patrimônio cultural nosso, né? Porque a gastronomia é a festival, é a música, é o encontro do lagiano, do serrano, né? Do catarinense brasileiro. Então acredito que ano que vem a gente também tem a Festa do Pinhão como um patrimônio material e cultural, que é uma questão de lei, fica enraizada, é muito mais difícil de acabar. Não que alguém não possa vir um dia e acabar com isso, não é isso. Mas ele fica mais difícil, né? Ele dá mais força para o evento, ele dá mais uma garantia aí, cultural para que o evento seja preservado. Com certeza, uma forma de perpetuar, né,
de conseguir mais recursos até Também, facilita também, também né? ajuda, né, a questão das leis de incentivo à cultura, mostrando que aquilo ali é uma lei, que é um patrimônio nosso, né? Não é da Câmara de Vereadores, do vereador A ou B ou C, mas é nosso, patrimônio nosso. E quando a gente fala nossa, é de todos os lagianos, né? Isso E a aí. gente falou também sobre a gente teve uma audiência pública para debater sobre a festa do Pinhão, Sim, né? sim. O modelo da festa do Pinhão, eu participei da primeira festa, Júlia. Então, a primeira festa eu tive lá no Parque de Exposições. E eu participei de todas. Eu acredito que das 35 edições, pode ter alguém que tenha ido no mesma quantidade de dias do que eu, mas não mais. Eu fui em quase todos os dias da festa em 35 anos. Então chegou a acampar na festa do Pinhão já? Eu não cheguei a acampar, mas a gente tinha um grupo de amigos que tinha uma barraca que antes de ir para a festa a gente passava lá, se fazia um encontro, um churrasco, uma cerveja, batia um papo, eu tinha um encontro de amigos, né? Era a central de amigos. A gente, inclusive, pouca pessoa sabe, a gente começou a fazer moletons na festa deste grupo. Fez 2 anos o moletom. Aí no segundo ano, vários outros grupos fizeram moletom. Uhum. E daí no terceiro ano a gente fez jaqueta. Pra Aí no diferenciar. quarto ano, vários grupos fizeram jaqueta. Eu lembro que nós íamos a Caxias, uma empresa de jaqueta que fazia lá, era a central de amigos. Então eu sempre participei, minha esposa gosta muito, ela tem dias até que ela faz mais eu ir do que eu gostaria de ir. E eu achava que a festa não podia acabar do modelo antigo, né? Tá certo. Eu acho que a festa que teve Sapecada no Calçadão foi fantástico. A estrutura do calçadão, ela voltou para uma festa popular, uma festa tradicionalista, mas eu entendia que a festa do Pinhão é um encontro de amigos, né? Com Os certeza. alemães têm a Standmisch, inclusive nós já fazemos aqui, né? O grupo SCC tem feito no final do ano no Centro Serra. E eu dizia que a festa do Pinhão é gastronomia, é culinária, é a música tradicionalista e é um encontro de amigos. E o estádio onde foi feito, claro que por circunstâncias, a gente entende o executivo, a prefeita, né? O primeiro ano tiveram vários problemas aí de ajustar, a gente sabe, a Sim. casa não é fácil. Só que eu entendia que tinha que ter, não sei se no parque de exposições ou um parque próprio do Pinhão, alguma coisa, este congressamento, porque o estádio funcionou muito bem para os shows. Eu fui nos shows também. Como eu disse, eu posso divergir, mas eu apoio, né? Tá certo. A gente pode divergir, mas apoia. E o estádio foi fácil para acesso, foi fácil para evacuação, saída. Só que faltou aquele negócio das pessoas chegarem antes, ficarem um pouquinho depois, ter o encontro, a conversa, o bate-papo, encontrar aquele amigo que estudou com você, que fazia 10 anos não encontrava, daqui a pouco tu esbarra e vê ele, Sim. aquele parente que vem para tua casa que tu leva para a festa. Eu senti que faltou um pouquinho. Então, foi um pouco da minha contribuição para a audiência pública, né? E a prefeita com a equipe entendeu, né? Acho que daí é uma decisão do executivo, a gente não tem que interferir nessa decisão, a gente conversa, a gente pede, a gente solicita, mas o executivo tem que ter independência, como a Câmara tem, né, na aprovação das leis. E eu entendia que tinha que ter um modelo, e parece que vai sair a licitação da festa, ela vai voltar para o parque num outro modelo, não tem problema nenhum. Mas acho que o parque, seja o Conta Dinheiro, ou um parque do Pinhão, um outro local, que tenha esse congraçamento, esse encontro e esta Standmisch serrana, né? Com certeza. E agora com essa pecada sendo oficialmente patenteada nossa, Não, então é tomara que nossa. a festa também Não, a a gente festa já só tende consiga. a crescer, né? A gente tem um povo, eu digo, o serrano é um povo acolhedor, um povo caloroso, humano, né? O serrano todo, o lagiano também, aquela familiar vem, quem tem aquele fogão a lenha, aquele calorzinho, um pinhão na chapa, as nossas sobremesas, né? O doce de leite, a ambrosia, a rosquinha de coalhada. Então a gente tem muita coisa aqui que isso faz com que o lagiano, o serrano seja não falando mal dos demais, mas eu sou bairrista, né? Eu peço desculpa para as outras cidades, mas o lagiano tem uma característica de receber diferente um pouco, e também sou recebido em outros locais, muito bem recebido, mas a gente tem um diferencialzinho nosso, né? Uma quirera, um cuscuz, né? Então, acho que a festa do pinhão, a sapecada são coisas que a gente vai passar por aqui, Júlia, você ainda é nova, mas daqui 100, 150 anos nós vamos ter a 80ª Festa Nacional do Pinhão, Sapecada do Pinhão. Acho que isso não morre mais. Tomara, tomara, a gente fica na torcida. E falando sobre também um pouco de cultura, não deixa de ser, sobre a adoção urbana para laje sustentável, presidente. Como é que funcionou esse projeto? A questão das praças, né? A gente precisa até essa semana a prefeita acabou assinando 5 compromissos com empresas importantes. A PIP, que vai fazer uma praça na área industrial, que é um espaço que estava meio perdido lá, um canto.
o Banco da Família adotou outra, o Lions adotou uma, o jornal Folha da Serra adotou outra e a VR7 adotou a pista de bicicross ali do Jones Minos. E tem outras empresas que vão vir. Eu acho que isso é uma forma de compartilhamento, né, de responsabilidades. Eu sempre brinco que nós vivemos num condomínio. Lages é um condomínio. Quem mora num prédio, quem mora num condomínio aí, sabe que todo o problema, toda a despesa, ela é compartilhada. Ela tem que ser dividida. E a gente tem muito que agradecer a CIL, CDL, Ford Entidade, Sindicato Rural, as entidades em si, se for citar aqui, eu vou ficar o tempo todo, o podcast não vou terminar, mas elas têm contribuído muito para a cidade, né? As instituições, as empresas privadas, aí têm participado do Natal, participaram da Fé do Pinhão, a Uniplac, né? Não pode deixar de ter que incentiva as leoas, né? Nossas campeãs brasileiras da Liga de Futsal, campeões mundiais, as leoas já ganharam tudo, né? Já. Então, e que é um projeto social belíssimo, e as empresas têm apoiado, né? A iniciativa privada tem apoiado. Então, essa lei vem ao encontro que a gente precisa, né? De fazer com que a empresa compartilhe, ajude. A prefeitura não tem como assumir tudo, né? Nós temos uma arrecadação um pouco abaixo de outras cidades, falta um pouco de empresas, que a gente também está lutando e brigando, batalhando para que aumente o número de empresas, que a gente tenha um condomínio industrial adequado para empresas virem, né? Nós estamos bem no centro do Brasil, né, Júlia? 350 quilômetros de Porto Alegre, de Curitiba e de Chapecó, 220 de Florianópolis. Nós temos 2 aeroportos, de Correia Pinto e de Lages. Temos 2 BRs, né? Uma 116 que corta o Brasil de norte a sul, passa no centro da cidade, praticamente. A 282, se você vê, passa 3 quilômetros, 2 quilômetros do calçadão da cidade, a 282 corta a cidade. Temos uma ferrovia que está nesse problema com o Rio Grande do Sul, por causa das cheias lá que desmoronou muita coisa, ela interrompeu. Então nós estamos no polo, no centro, de uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Então, este apoio da iniciativa privada é muito importante para o município, né? Estas parcerias com a Câmara de Vereadores que a gente tem tido, e esta lei vem bem ao encontro disso, né? Quem quer ser parceiro, sem a lei não pode. Com a lei ele pode adotar uma praça, adotar um espaço público. Acho que é importante essa participação privada. Isso, e também os canteirinhos de flores, Também, né? então, Toda essa geral, parte. né? O que é público, ela pode conversar, adotar, melhorar, arrumar. E quando você adota uma praça e arruma uma praça, tu deixa sobrar mais recursos do município para saúde, para educação, para infraestrutura no geral, né? Então, claro que não é isso que vai resolver o problema de fluxo de caixa, resolver o problema financeiro da cidade, mas colabora e ajuda. Então, a iniciativa privada, a gente tem que ter o reconhecimento do apoio e do trabalho que eles têm, na grande maioria, feito junto com o Executivo e com a própria Câmara de Vereadores. E é só CNPJ, presidente, que pode adotar? A princípio, sim. A princípio, sim. Até a gente estava conversando no dia de que, às vezes, uma praça é muito grande para uma empresa adotar, fica muito caro. E a gente estava conversando com a prefeita e com até a Isabel Baggio, do Banco da Família, a gente conversando, que a gente faça uma emenda na lei, que, por exemplo, uma praça possa ser compartilhada por 2, 3 empresas na divisão dos custos. Então, exemplo, às vezes uma praça menor em um bairro tem aquele comércio local, mas que ele sozinho não vai adotar uma praça, o custo fica alto. Então, que ele possa ir daqui a pouco a farmácia, o posto de gasolina, o supermercado, a mercearia, a loja de roupas, lá do bairro X, adote aquela pracinha em 3, 4. Né? Então, a gente estava conversando para fazer uma lei, e ninguém me perguntou dessa questão da pessoa física, mas eu acredito que a gente também possa, né, às vezes alguém aí que queira, é um custo mais alto para uma pessoa física, mas também a gente não pode impedir. Então a gente dá uma olhadinha nessa questão da lei, na possibilidade da divisão dos custos e da pessoa física também poder trabalhar. Acho que é importante. Nas conversas que a gente vai aprendendo e Com vai... certeza. Eu sempre digo, Júlia, a lei nunca está pronta. A gente aprova hoje, amanhã ela tem alguma coisinha que se lembra, alguma coisa que se debate, ou alguém que foi prejudicado, diz, olha, está me prejudicando a lei, tem que alterar isso, ou se tu fizer isso, ela melhora, facilita mais para mim. Então, a lei, ela é muito dinâmica, né? Conforme o momento. Eu sempre cito, né? Nosso Código de Posturas de 63, ela organizava como as charretes iam andar na cidade. Né? Então, imagina se a gente não atualizar isso. Né? Não existe mais charrete andando na cidade. Então, ela é muito dinâmica, né? Então, é mais uma questão. A gente vê a questão da pessoa física para o início do ano e a questão da divisão em 3, 4 empresas menores, de repente, para assumir os espaços.
É Isso é porque importante. às vezes a gente fala de uma praça muito grande, mas que nem a gente estava conversando, até um canteirinho pode ser Sim, um adotado, canteiro de uma né? avenida, né? Sim, Perfeito, o sim. pessoal pode cuidar. Excelente. A gente já fez algumas matérias das pessoas fazendo isso de forma Sim, sim, voluntária sim. ali, E cuidando. às vezes sem uma regulamentação, né? Um faz de um jeito, outro jeito, de repente você regulamenta, a pessoa pode na frente da sua casa cuidar daquele canteiro da avenida. Perfeito. Aí, ó. Já vou pedir para a assessoria anotar isso aí pra gente lembrar ano que vem. Bacana, presidente. E a gente estava conversando um pouquinho sobre as leoas, né? Que elas foram campeãs. E a gente também teve lei sobre o esporte, né? Sobre das entidades, a Avofel. E também a do basquete, não é, presidente? Como é que foi Pablo. essa. A Vofel é um trabalho muito bonito que o Chico e a Régia vêm fazendo há muito tempo, eu acompanho. E Lages hoje é considerada a Vofel a sexta melhor entidade de formação de atletas no Brasil. Já foram campeões aí de uma série de campeonatos catarinense, sul-brasileiro. Tiveram agora um campeonato mundial, acho que universitário, né, na China, ficaram em quarto lugar no mundo. Então é um trabalho fantástico. Eu digo que os trabalhos do resultado são importantes, né? O campeonato, a medalha, o troféu. Mas o mais importante é o trabalho social que está por trás disso. Tu tira a criança da rua, tu tira a criança, às vezes, do mau caminho. Eu fui atleta, eu joguei basquete. Todo mundo que jogou comigo hoje é médico, é advogado, é dentista, é engenheiro, né? Encaminha muito a pessoa. Eu sempre digo que molda, forma o caráter do cidadão. Então o esporte é muito importante. O basquete, sou suspeito a falar da Pablo ou qualquer outra, né? Eu fui campeão catarinense, campeão dos primeiros joguinhos de 88 em Santa Catarina. Eu tive o prazer de erguer o troféu de Santa Catarina, foi em Curitibanos. Olha só. Então o primeiro troféu que se ergueu no basquete, joguinhos abertos de Santa Catarina, fui eu que peguei na mão, Tem né? a tua foto lá. Foto não tem, porque naquela época, 88, né, Júlia? Mas tem a medalha, tem algumas reportagens, né? Então, campeonatos catarinenses, jogos abertos, e isso é importante. E as leoas a gente acompanha desde o início, né? Quero mandar um abraço para o Maurício Jesus, que lá em 2012 me procurou, Júlia, e falou assim, até ontem eu citei. Xará, vamos tomar um café? Quando ele vem assim, eu já sei que é alguma coisa que, né, eu brinco com ele, tem que me cuidar. Tomando café, tá, ele me amaciou, conversou bastante, como é que eu tava, como é que não tava. Pouco Xará. Eu e o Patrick Cruz vamos retomar o Inter de Lages. Olhei pra ele, tu é maluco, advogo pro Inter de graça, vários anos. Tem milhões lá de ação trabalhista contra o Inter. Não, mas vamos dar um jeito, tal. Maurício sempre foi meu parceiro, tô junto, né, vamos continuar. Mas tem outra coisa. O que, Xará? Vou montar um time feminino. Eu falei, tu é louco varrido, tu não é mais louco. Os dois, o Inter com feminino, né? Aquele momento ainda feminino, né? Tinha muita dificuldade, como ainda tem hoje. Então, a gente tá junto. E daí foi, né? Trouxe uma menina, trouxe outra, foi indo. Daí ia num posto de gasolina pedir um dinheiro para um rancho, no outro lugar lá pedia para pagar o aluguel. A gente saiu, né? Caminhar até o Capela na época, foi junto. Depois fomos junto com a prefeita Carmen, na época deputada, na CBF, né? Ficamos um dia todo, fomos lá para uma reunião de 45 minutos, ficamos o dia todo na CBF. Almoçamos com o presidente, chamaram de novo para a gente para outras reuniões. Então, um projeto belíssimo, né? Nós temos o hand Lages, o basquete, futsal lá com o Tchulê, nós temos o vôlei, nós temos o xadrez, nós temos várias categorias que a gente tem que agora, o secretário Tairone, dar uma moldada, colocar uma moldura nisso. A gente tem que debater muito a lei incentivo ao esporte, né, que eu sou favorável a gente criar uma lei de incentivo ao esporte. Cariacica, no Espírito Santo, tem um modelo muito legal, que eu já passei para o Tairone, e início do ano, junto com o vereador Castor, que defende muito o esporte também, quero ver se a gente dá uma pressionada para que a gente pare de discutir, debater, Júlia, e como eu disse, monta a lei e depois tiver que alguma alteração a gente fazer, mas o esporte e educação, acho que é onde a gente vai mudar a nossa cidade, vai mudar a realidade da cidade através da educação e do esporte. Tá certo, presidente. E falando em educação e incentivo, a gente teve duas leis sobre campanhas de incentivos, né? A primeira de Lages Verde, que incentiva a arborização urbana, e também a campanhas educativas contra a violência à mulher, né, presidente? Sim. Eu acho, primeiro, eu não admito mais no ano de 2025 qualquer pessoa que tenha tratar as coisas com violência, né? Contra a mulher, eu digo assim, toda vez que eu vejo alguma cena, algum ato de mulher, quando criança a gente assistia aqueles desenhos, lembra que o homem das cavernas vinha puxando a sua mulher pelo Puxando. cabelo, entrava para dentro da caverna, fechava com pedra, eu sempre venho. Então, me remonta quando eu vejo violência contra a mulher, homicídio, né, feminicídio, me remonta aquela imagem de criança dos desenhos, né? Será que aquilo lá fez com que nós homens pensássemos que vamos poder puxar as mulheres pelo cabelo o resto dos tempos?
É inadmissível um feminicídio, um ataque contra a mulher. Eu defendo violência zero, né? Eu acho que a violência só pode utilizar ela quando é uma autodefesa tua. Quando alguém vem te atacar, você se defender. Mas sempre com a medida adequada. Se alguém vem te dar um soco, não dá para você dar um tiro na pessoa, né? Então, empurra, sai correndo. Eu sempre digo isso. Então, eu sou contra a violência contra a criança, contra o adolescente, contra o adulto, contra o homem, contra a mulher, contra o idoso. Eu sou contra a violência contra o animal. Então, acho que violência não para 2025, né, a evolução que o homem, as máquinas e a sociedade teve, ela é incabível, impensável, né? Eu sempre digo, a hora que você pensar em ter um ato de violência, respira, vira as costas e sai, né? E eu aprendi com um amigo meu, ele dizia assim: se alguém me provocar, tem duas coisas que eu posso fazer. Eu disse, qual? Ou eu dou um soco no cara, ou viro as costas. Ele deu, mas dá um soco. Não, geralmente, 100% das vezes eu tenho virado as costas, né? Então, acho que a provocação, a gente vira as costas, respira, sai. O que a pessoa às vezes pensa de você não reflete o que você é. Então, a questão destas campanhas de violência contra a mulher, eu sou totalmente favorável, inclusive que se expanda para que a gente consiga ter tolerância zero, como tem hoje, né, no álcool, né, na bebida, que não pode mais, você não pode, antigamente você bebia, você ia dirigindo, hoje não dá mais, porque você vai se incomodar, cair numa blitz, né, então eu acho que a gente tem que trabalhar na tolerância zero, a agressão contra a mulher, ela é impensável, incabível no ano de 2025, não tem como pensar, então essas campanhas são perfeitas e a gente precisa incentivar mais ainda. Porque é tudo uma questão, as pessoas elas não nascem violentas, né, presidente? Tudo a gente vai reproduzindo o que a gente vê, né? A Sim. gente cresce como um reflexo do que existe à nossa volta. Então, como as pessoas elas são educadas a reagirem de uma forma mais agressiva, a gente pode partir para o lado da reeducação Perfeito. de uma forma mais tranquila, né? De se viver a vida de uma forma não criminosa, né? E a gente sabe que o feminicídio, ele é real, crescente, né? Ele acontece todo dia, toda hora, todo momento. Então é importante a gente trazer campanhas como essa, justamente educativas, para a gente, claro, trabalhar o que vem acontecendo, mas mais do que isso, prevenir e evitar que isso aconteça. Conscientizar, né? Conscientizar. E para isso a gente tem também um órgão muito importante aqui dentro da nossa Câmara de Vereadores de Lages, que é a Procuradoria Especial da Mulher, doutora Vilma Machado Carrilho. Hoje com a vereadora Elaine à frente, né, junto com a vereadora Bruna, como procuradora adjunta, e é um órgão que ele faz atendimento às mulheres aqui, né, e também cria essas campanhas, está à frente, geralmente, da maior parte dessas campanhas da prevenção, da violência. É um braço muito importante da Câmara de Vereadores, tanto que em 2020, quando eu era vereador da outra gestão, fui eu que fiz a proposição da criação da Procuradoria da Mulher, porque elas auxiliam, né, tanto nós vereadores quanto a sociedade fazem programas junto com a Rede Catarina, com a vereadora Suzana, que está licenciada, secretária da Mulher do Idoso. Eu acho que é importante esse braço da Procuradoria da Mulher. A vereadora Elaine sempre me procura, eu tenho até 2025, ela falou que foi fantástico, que ela teve o respaldo da presidência. Eu falei, mas não tem como ser diferente, vereadora, né? Se você é um órgão como a Escola do Legislativo, com o vereador Nixon, a gente tem que dar suporte para eles. Não adianta ter só no papel, só no nome. Inclusive, a gente conversou bastante agora com a Elaine, com o vereador Nixon, para aumentar, incrementar as atividades em 2026. Primeiro ano, a gente vai sentindo o espaço, né, o chão como é. Então, 2026, que é um segundo ano, que a gente possa explodir no sentido de ter bem mais atividades, bem mais palestras né, em relação ao idoso, à mulher, contra o feminicídio, trazer mais alunos da rede, tanto privada quanto pública, para conhecer o trabalho da Câmara, saber o que funciona, né? Eles têm sempre uma mini palestra, o que é o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, tem. Então, a ideia é que a Procuradoria da Mulher, a Escola Legislativa e quem precisar aqui, a presidência não vai se furtar de dar condições de trabalho, condições para que a gente faça o que a Câmara e o vereador precisam fazer. Com certeza. E a gente estava falando da Procuradoria Especial da Mulher, né, que faz essa parte, essa atenção maior à violência contra a mulher, e não só isso, essas campanhas de
doação de material de higiene, enfim, em palestras, a procuradoria está em vários lugares da cidade. A gente também pode falar de um outro braço, né, que o senhor citou do Poder Legislativo, que é a Escola do Legislativo da Serra, né? E falar um pouquinho sobre o que ela faz e o que ela traz à sociedade, presidente. Ela traz os alunos para cá, faz palestras com os alunos da rede municipal, estadual e privada. Agora, início do ano, nós devemos ter o vereador Mirim, né, que nós não tivemos em 2025. O vereador Nixon passou por grandes problemas de saúde, né? Graças a Deus está conosco, se recuperou. Então, a gente entendeu a situação, não quis atropelá-lo, né? Então, este ano, 2026, acredito que logo no início do ano a gente tenha os vereadores Mirim aqui junto com os vereadores, participando dos gabinetes, fazendo a sessão Mirim. Então, é muito importante para a conscientização e para que a criança e o adolescente saibam como que é a política, qual é a função do vereador, qual é a função do prefeito, do governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república, né, os secretários municipais, o que cada um tem que fazer. Então, eles vêm para cá, além de eles aprenderem, eles também levam para casa, né? Então, eles começam a ter uma conscientização política. E não é partidária, porque aqui todos os partidos, eles vão em todos os gabinetes, então eles vão do gabinete A, B, C, D, o E, de todas as linhas políticas. Não é doutrinar ninguém na linha partidária, e sim para que o cidadão seja trabalhado o seu conhecimento da política. Eu sempre digo, a política é importante. Se você tem uma rua sem pavimentação, que Lages, infelizmente, tem 800 quilômetros de ruas da cidade urbana sem pavimentação, para ela chegar lá, algum ato político, não do vereador, mas algum ato político, uma vontade da prefeita, uma emenda de algum deputado que um vereador conseguiu ou um deputado trouxe, ela tem essa necessidade que a política boa funcione. Né? A rua vai ser asfaltada, uma creche vai ser construída, o postinho de saúde vai ter remédio por uma vontade política. É política, não política partidária. E para você ter alguém político à frente, ser vereador, secretário, prefeito, vice-prefeito, governador, precisa da política partidária. Então, se as pessoas participassem mais, eu não digo só ser candidato, tá? Mas que elas procurassem entender mais o que um vereador faz. Eu defendo muito meus colegas aqui, os deputados que nós temos, né, que eu conheço, trabalhei muito tempo, nenhum trabalha menos de 10, 12 horas todo dia. Nenhum. Sábado, domingo, feriado, né, às vezes consegue 2 dias de folga. Eu vou dizer, Júlia, eu não lembro qual foi o último final de semana que eu cheguei sexta-feira às 6 horas dentro de casa e só saí na segunda-feira às 8, 9 da manhã. Neste ano de 2025, eu não lembro de um final de semana que eu... E vejo meus colegas aí, encontro, né? Eu estou num bairro, eles estão, encontram aqui, encontram numa atividade, numa inauguração. Eu brinquei o dia na sessão itinerante, que quando alguém encontra a gente numa festa de igreja, né, que é muito bom em festa de igreja, né? O bolo, o bingo, o churrasco, a maionese. A maioria das pessoas estão por lazer lá. A gente não. A gente muitas vezes está por trabalho. É o trabalho do vereador, é o trabalho do prefeito, do deputado, né, tá nesses eventos, junto com a comunidade. Ontem ali, eu cheguei às 6h30 no calçadão, saí era 10 da noite. Nossa, fantástico, você estava junto ali. Eu cheguei um pouquinho antes também. Vocês chegaram um pouquinho antes para deixar tudo preparado. Mas era um trabalho pra Sim. gente. Eu vi o show como cidadão, tá? Tava ali. E assim, ó, muito legal. A gente tá no meio do público. Todo mundo, sabe, alegre, todo mundo sorridente, te abraçando. Ninguém, não havia uma cobrança, porque o político, às vezes, a gente fica com Sim. receio, né? Pro meio do povo. Pode ter alguma agressão verbal, mas não. Então, quando a gente vê os vereadores, colegas ali no meio, a prefeita no meio, os secretários no meio do povo que a gente tava. Ninguém Sim. ficou. A gente subiu no palco, fez, né, a parte inicial e voltou pro meio do povo. Então, isso é muito legal, isso gratifica. E é uma linha que demonstra que eu acho que está indo no caminho. Não estou dizendo que tudo está certo, que tudo está mil maravilhas. Mas o que der para ir melhorando, tenho certeza que a gente vai conseguir com o grupo de vereadores, né, com o executivo, com os nossos deputados aí. Nós temos o deputado Márcio, meu grande amigo Lucas Neves também, que é da nossa cidade, da nossa região. E tem trabalhado... Lucas eu acompanho, né, quase todos os dias. Ele tem trabalhado bastante também. Não tem diferente como os deputados aí, que nós temos os dois aqui, não trabalharem, né? É difícil, né? Às vezes as pessoas... Então, acho que é isso um pouco da Escola Legislativa mostrar, né? Que qualquer um que está ali, uma daquelas crianças, eu sempre digo, um dia, um de vocês vai ser o vereador, um dia de vocês vai ser o prefeito. Pode ser que não seja daquele meio que está ali, mas é alguém que hoje Sim. tem 10, 15 anos, 5 anos, vai estar aqui, né, num podcast,
vai estar aqui numa presidência da Câmara, vai estar na cadeira da prefeita sentado. Então, a gente o político é um cidadão que vem do meio do povo, né? E faz parte também da formação das crianças entender sobre política, né? Do cidadão Sim, mesmo crescer já inserido o- nesse meio para como o mundo funciona, os né? hinos, né, os símbolos nacionais, os símbolos municipais, acho que isso é importante. Eu muitas vezes vejo as pessoas, eu sou patriota e nada contra, com a camisa da seleção brasileira. Legal, mas o patriota não é só ser a camisa da seleção brasileira, né? O patriota é conhecer a história, conhecer o como funciona, é conhecer os símbolos, as armas nacionais, os hinos, né? Esses dias eu fui brincar com meu filho, com os amigos dele, o hino à bandeira. Eles me disseram, pai, não existe hino à bandeira. Porque não? Eu comecei a cantar, eles, você está inventando. Foram Pesquisar. pesquisar, existia, né? O hino à independência. Então, são coisas que às vezes a gente não pode deixar se perder. E isso a escola legislativa é uma das funções dela mostrar. Pois Com claro, certeza. cada pai, cada aluno vai seguir se quer ou não quer seguir. Mas acho que é importante o conhecimento não partidário, conhecimento político. É diferente partidarismo de política, né? Com certeza. Partidarismo é aquele eleição, é a votação, tal, tal. A política, todos nós dependemos, todos. Aham. E, presidente, antes da gente ir para as transmissões, né, a gente, só para voltar rapidinho, o pessoal vai brigar comigo já pelo tempo, mas são Não, projetos importantíssimos, né, que a gente só não pode deixar de citar, então eu vou passar por eles claro. rapidinho, só para a gente realmente dar um foco neles, que são muito legais, que é a criação do Banco Municipal de Ração e Utensílios para Animais, né? Então, que essa distribuição de ração, coleira, potinhos, vai beneficiar as ONGs, os protetores, os cuidadores independentes, né? Vai dar essa mão, porque a gente sabe que muitos deles tem muitos bichinhos ali precisando disso. Então, quanto mais a gente Eu puder acho dar que isso nessa aí. linha a gente tem sido muito cobrado. E as pessoas que têm seus animais têm que tomar cuidado para não deixar na rua, né? Os animais têm que ficar dentro do seu cercado, porque assim, a gente tem reclamado, e com razão, não tiro a razão das pessoas que gostam de fazer sua atividade física. Os animais aí estão, muitos animais espalhados na cidade, avançando, mordendo. A gente também tem que cuidar dos dois lados, dos animais, e deixar que eles também não ataquem as pessoas, né? As pessoas não podem maltratar os animais, mas a gente também não pode estar sendo ameaçado pelos animais. Então, que as pessoas que têm os seus animaizinhos, deixe fechados dentro do seu quintal, da sua casa, para evitar problemas com um cidadão que está transitando ali. Então, acho que é muito importante a gente cuidar dos animais, a questão dos coleiros, a questão da ração, a questão da água, dos utensílios, mas a gente também tem que ter esse equilíbrio, É um né? cuidado, né, É o presidente? cuidado com o seu animalzinho, não deixar ele na rua. Daqui a pouco um carro atropela, daqui a pouco tem N situações. Então, Isso. que a população também cuide, né? Deixe seu animal lá. E, e a prefeitura tem também aumentado muito o número de castrações, né? Isso, importantíssimo, né, É, presidente? Então, quem se propõe a ter um bichinho tem ali, que cuidar, tem né? que cuidar. Mas é muito bacana essa lei para Sim, ajudar quem sim, ajuda, né? Para sim, dar essa mão para quem sim, ajuda. Outras coisas importantíssimas é a criação do programa Banheiro Social, não dava da sim, gente deixar de citar, né? Que sim. vai dar uma ajuda bem grande para as pessoas em vulnerabilidade social. Tem gente, a gente acha que não, mas tem gente que Tem, vive sem essa a questão do gente anda, saneamento, a né? gente anda muito nos bairros aí, a gente vê muita falta de um banheiro, né? Às vezes você olha assim, uma criança que foi pro colégio não tinha um banheiro em casa para tomar um banho, ou para, né, fazer suas necessidades aí de forma adequada. É o que eu digo, a gente está em 2025 e muitas vezes a gente vive numa bolha que não conhece isso. E eu vou te dizer, nós 16 vereadores conhecemos essa realidade, a prefeita conhece essa realidade, nós temos que buscar recursos para melhorar pelo menos uma parte da condição das famílias. Isso aí é fantástico. No que a gente puder ajudar, né, nem que Sim, seja melhorar um pouco. Nossa, sim, mas realmente construir um banheiro para alguém que já não não tinha, tinha. melhora muito a realidade Muito a de vida, uma família, né. muito. E falando em família, pra gente finalizar aqui essas questões das leis e dar seguimento, a gente teve a aprovação do serviço de acolhimento e família acolhedora e o serviço do apadrinhamento acalento. Qual que é a diferença dos dois, presidente, por gentileza? O acalento, ele, a pessoa é padrinho, madrinha, durante a semana visita a criança, pega no final de semana levar no cinema, levar no shopping, dar um presente de Natal, tal, mas ele só fica como se fosse um tio da criança, Uhum. né? O da família acolhedora, muitas vezes a criança está em vulnerabilidade social e ela tem que ser retirada da família. Então a ideia é buscar alguém próximo, familiar, um tio, uma avó, e colocar essa criança nos cuidados deste mesmo familiar. Ou achar uma família provisória, que não tem
laços sanguíneos, e essa família, até que venha a adoção, possa cuidar dessa criança, né? Às vezes ela não quer adotar para sempre aquela criança, mas ela tem condições de ficar um tempo com essa criança sendo cuidada ali. Então a ideia é essa, que o padrinho acalenta aquele padrinho que vai ser padrinho até que a criança Sim. seja adotada, e a gente sabe que algumas crianças que foram adotadas do abrigo, depois o padrinho continua sendo padrinho, né? Então, e a família acolhedora é diferente, ela recebe a criança ali naquele momento vulnerável, de preferência alguém que seja um familiar, um tio, uma avó, um primo, alguém, para que ela possa depois não ficar no abrigo, né? Uhum. Porque pelo que a gente sabe, a prefeita, a equipe dela entende, e eu concordo, que ela estando no seio de uma família, mesmo que não seja de sangue dela, é melhor que ela do que esteja no abrigo. O abrigo são 10, 20, 30 crianças que são muito bem cuidadas. Mas tu imagina Mas uma ainda mãe é um que cuidar de abrigo, né? 20, 30, 40 crianças, e outra, tem a rotatividade, né? Um dia uma senhora que cuida, outro dia outra. Claro, elas se apegam. Não é pelo mau cuidado, Sim. é pela forma com que a criança vai estar mais no seio familiar, convivendo, né? Então, é importante o abrigo, e a família acolhedora também, família solidária é muito importante nos projetos, inclusive o promotor, o juiz da infância e juventude, eles falando no dia das assinaturas das leis, das sanções, que Lages recupera 35 anos que não tinha essas formas de cuidado com as crianças, né? Palavra do juiz e do promotor. Então a Sim. gente vê os avanços que a cidade está tendo, né? Ainda mais que são crianças que elas estão passando por uma situação de vulnerabilidade, não só social, mas emocional, né? Imagina Emocional. você ser retirado ali Do seu pai, da da sua sua mãe, família. É o que você conhece ali, Sim, querendo ou não. Então, você ter esse convívio com sim, esse afeto, né, com uma outra família, você ir em festinha de aniversário, você fazer um sim, é passeio, algo que te diferente. tire um E pouco. você vai estar convivendo todo dia com as mesmas Sim. pessoas, né? É uma família que tu tá. No abrigo, todo dia vai ter um cuidador diferente, vai mudar, porque ele tem, né, tem que ter sua folga, tem que ter o seu. Então vai tendo a rotatividade. E ali não, ele vai estar no seio de uma família, seja da família sanguínea, muitas vezes, ou não. Mas ele tem uma proteção familiar, no caso, né? Com Acho que é certeza. importante. E para as crianças é fundamental. A gente passaria muito tempo falando dessas leis, né, presidente? Não, Cada uma daria um podcast foram separado, mas como a várias leis, gente né? como a gente tá fazendo tudo num apanhado só, né, numa devolutiva, agora a gente vai passar então para as transmissões, agora um pouco mais da nossa área aqui do podcast, que é as transmissões da TV Câmara. Então, em 2025, a gente fez alguns trabalhos ao vivo, né, que são desses eventos da cidade. O primeiro deles foi o Carnaval 2025, a gente já vinha fazendo em outros anos também. O diferencial desse carnaval que foi em outros dias, né, presente? A gente Foi. fez mais de um. E ele foi fora do período de carnaval para não competir com grandes centros, né? Eu achei que foi fantástica a ideia, foi um final de semana antes. Então ninguém tinha viajado, a população pôde participar, não conflitou com o carnaval de Joaçaba e nem o de Florianópolis, que as nossas escolas, muitas vezes, alguns integrantes iam para esses carnavais, não participavam aqui. E foi uma festa muito bonita, né? Foram 2 dias sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão. Então a gente mostra que o nosso povo, quando é bem organizado, quando tem uma segurança Sim. adequada, o nosso povo é ordeiro e quer ir lá só se divertir. E bonito E o desfile, bonito o né, desfile, bonito. presidente? Os Surpreendeu. carros alegóricos, E esse ano fiquei vai, surpresa. 2026, acredito que vai ser mais bonito ainda, né? Tomara. E Tomara. cada um tem um enredo, né? Então, cada bloquinho, as pessoas, elas foram muito animadas, né? Do início ao fim, as musas do Sexta-feira carnaval. foram dos blocos fantásticos, e no dia das escolas também, assim, surpreendentemente, positivamente, foi uma surpresa boa. E a gente espera que 2026 seja melhor, de novo com as famílias participando, com segurança, sem brigas. Isso que é importante, Júlia. Acho que Foi a muito diversão, legal. né? As pessoas saírem satisfeitas. E carnaval é isso, né? É uma bagunça organizada. É Não. algo que a gente sai de casa para se divertir, é muito brilho, mas também é muita consciência, né? Sim. É muita consciência. Então, o carnaval foi uma transmissão muito bacana que a gente fez aí, que durou 2 dias, se eu não me engano. 2 dias, sexta e sábado. Sexta e sábado, então os desfiles das escolas e os desfiles dos bloquinhos. Lages com certeza aderiu ao carnaval, né? Sim. Lages foi da Tava folia. cheio, né? O público Tava assistindo. cheio, o pessoal gostou bastante, tanto de visualizações das nossas Sim, transmissões, quanto ali sim. no dia, né? O pessoal Sim, foi assistindo, sambar, eu adorei. E a gente teve também o concurso da Realeza de 2025, né? Eu sou suspeita a falar, já participei do concurso da Realeza 2024, acredito, mas quando eu não estava concorrendo, eu também já estava fazendo a transmissão ao vivo, conversando com as meninas, a gente acompanha o dia, essa questão, né,
dessa produção, de toda essa preparação que elas têm ali antes, né, do desfile, e no desfile a gente faz essa transmissão, que é muito bacana também a gente escolher quem vai representar a nossa cidade no período da Festa do Pinhão, né, Não, foi presidente? muito legal, né, a escolha da nossa realeza mirim também foi feita. Eu acho que a TV Câmara está na sua função, né, a Câmara tem que mostrar para a cidade o que é feito, mostrar para o mundo hoje, né, o YouTube hoje a gente assiste, o mundo todo assiste a TV Câmara, né, então é importante, a gente tem fomentado que a TV Câmara está à disposição do Executivo, que é para quem a gente pode atuar junto, e para as atividades da Câmara de Vereadores, para que a população, né, conheça um pouquinho mais de Lages, da nossa serra, principalmente quem está fora, né, e quem às vezes está em casa com preguiça de ir no local na hora, lá também pode acompanhar Pode no acompanhar. YouTube, né. Isso, a gente teve o diferencial esse ano da Realeza Mirim, né, e a gente também fez outras transmissões, que essa pecada da canção a gente sempre faz também, essa Sim, pecada. sim. O Parajasque 2025 a gente fez, o Casamento Lagiano 2025, desfile cívico e a sessão itinerante que também teve Sim, sim. essa transmissão. Então, presidente, falar só um pouquinho que é importante, é inegável, né, a gente tá Faltou nos aqui, claro que foi ontem, né, mas eu vou a cobrar do nosso diretor a transmissão, com transmissão certeza. da Camerata, nosso Natal ontem, já pedi para os nossos técnicos, o Gabriel, vocês aí já inserirem ali, que a nossa última transmissão ao vivo foi ontem, Foi né, ontem. então vou pedir para o Gabriel inserir, que foi muito bonito. Vamos ver se tem fotos. Aí, ó. Então assim, é fantástico a gente ver a nossa cultura, o nosso povo, né, a nossa cidade sendo mostrada pelo mundo. Quando eu cheguei aqui, a gente conversou várias questões da TV, alterações de equipamentos que estavam precisando ser comprados, né? A nossa sala de podcast que estava meio feia aqui em virtude de Aham. que tinha sido uma questão de bombeiro. Sim, Aqui as vamos fazer as espumas. espumas, não vamos investir, vamos deixar pronto, né? As transmissões que vocês têm feito, elogiadas. Ontem a equipe da Camerata, Olha né, só. me chamou. O senhor que é o presidente da Câmara? Pô, quero lhe parabenizar. A qualidade da transmissão, né, os técnicos aqui, a forma com que, porque tem um fio aqui, não pode colocar o de vocês, os técnicos, vocês deram um jeito, resolveram. Eles ficaram encantados com a transmissão. Eu falei, olha, nós estamos mais encantados ainda com o show que Com o foi, né? show, né, lindo que Então, ia ela fazer. brincou. Ela olhou para mim e disse assim, a diretora, então foi uma noite de encantos pela transmissão e pelo show. Então, não tenho, eu falar da TV Câmara de vocês é redundante, né? Ontem a prefeita veio agradecer também. Olha, vocês têm sido parceiro, desfile de 7 de setembro, essa pecada, né? Os shows e tal. A nossa ideia é que a gente, pro próximo ano, possa incrementar mais atividades, né? Mostrar a nossa cidade para o mundo todo. Com Cada certeza. vez, né, ter essa sala de podcast aqui que a gente está inaugurando hoje, como eu falei, é um prazer, que os nossos vereadores possam usar, os nossos servidores quiserem fazer um debate, usar, o executivo precisar trocar uma ideia, fazer algum evento aqui, que não é uma discussão, possa usar. E é isso que a Câmara tem que estar aberta, né, para a população, para debate, e sempre com respeito em alto nível, né, Júlia? Com certeza, Aqui estão presidente. as fotos, né? A gente fez bastante transmissões, não sei se aqui tem mais fotos. A gente sempre tentou também fazer um estúdio condizente com o tema que a gente estava se propondo a cobrir, né? Ali nessa Sim, pecada, a gente fez um estúdio todo bonitinho, todo rústico. ficou muito bonito. Ficou O muito apoio que a bonito, né? Uniplac nos deu, né, Com na questão certeza. da decoração da Festa do Pinhão, decoração de Natal, a gente tem tentado utilizar esses temas aí, né? O Natal agora a gente decorou a Câmara, quer ver esse ano que vem dar uma incrementada, deixa Isso. mais bonita ainda. Festa do Pinhão vai voltar a incrementar a Câmara ali. Tivemos alguns shows nativistas, e sempre antes, meia horinha antes da sessão, né? As pessoas que chegavam aqui tinham os shows Sim, a nativistas gente teve aqui. até pinhão aqui na Câmara, né, Até pinhão. presidente? Teve uma tarde chimarrada Foi. pinhão. E foi integração, né? Foi muito legal. A imprensa participou, as nossas rainhas mirins e a nossa realeza adulta. Acho que foram momentos bem nostálgicos aqui que a gente viveu nesse ano de 2025. E a importância da Câmara de Vereadores está em todos os lugares, né, presidente? A gente, faça chuva, faça sol, a gente está transmitindo os eventos da cidade, tornando os eventos da cidade acessíveis para os lagianos, né? Para que todo Sim, mundo conheça, saiba o que está acontecendo, porque acontece muita coisa em Lages, né? acontece. E que bom que a gente está conseguindo. Que bom que a gente está conseguindo trazer isso para as pessoas. Saindo um pouco da TV Câmara, a gente também tem os projetos de desenvolvimento em execução, né? A gente fez uma substituição completa da cobertura do prédio da Câmara. Como é que foi isso? Quando eu cheguei aqui, quando eu passei no primeiro período, de 17 a 20, já tinha algumas goteiras, alguns problemas.
Então já, né, já sabia que tinha, mas eu era da mesa, não era o presidente, e ainda não eram grandes problemas. E quando eu cheguei agora, dia 1º de janeiro, um dos maiores problemas era a chuva, Uhum. né? Chovia no plenário, chovia na biblioteca, chovia em vários setores. A minha sala 2 vezes alagou, de ficar uma lâmina de 3, 4, 5 centímetros de água, molhar computador, molhar tudo, mesa, estragar. A gente perde trabalho também, né, presidente? E eu pedi para que fosse feito um projeto que a gente substituísse por telhas modernas e que não chovesse mais dentro da Câmara. Graças a Deus foi terminado o processo agora, novembro, dezembro, foi substituída toda. Inclusive as telhas nós conseguimos tirar grande parte delas que estavam aqui, que eram de amianto ali, alguma material, né, aquelas telhas que parece cimento, e a gente conseguiu doar para a Secretaria de Habitação, Coordenadoria da Habitação, para cobrir casas populares com problema. E nós tivemos já 2, 3 chuvas mais fortes e não molhou mais nada. Então, né, acho que o patrimônio público começa a infiltrar na parede, começa a descascar a parede, começa a dar problema numa viga de filtração. Então, acho que a gente tem que cuidar muito, muito, muito do patrimônio público. Que é de Então, todo mundo, né? é todo mundo. Então, aqui a Câmara não é do presidente, não é dos vereadores. E hoje a Câmara não chove mais dentro. Que bom, importante. A gente também teve instalação de placas de energia solar, né, presidente? Isso, nós estamos com as placas instaladas, dependendo de uma autorização da Celesc para fazer a ligação. Nós vamos economizar em torno de 50%, 60% do custo de energia elétrica. A gente gastava uns 8 mil, 9 mil, 7 mil, dependendo do mês. Dependendo tanto do ar-condicionado ligado, calor ou frio. Mas a gente deve cair para uns 3 mil, 3.500 reais. Só que não é só a questão da economia, Júlia. É a questão da consciência ambiental, né? Sim. Da questão do meio ambiente. Inclusive, a gente vai utilizar para as crianças que vêm para a escola legislativa, mostrando, olha, aqui tem energia solar, o sol é uma energia limpa, né? Produz. Então, também tem isso. Acho que o principal, além da economia financeira, é a conscientização ambiental da energia solar. Falando em conscientização ambiental, a gente também teve a digitalização dos processos internos, né? Para a gente evitar o uso Sim, de papel. papel. A gente reduziu muito, até eu pedi os dados para o que foi usado de papel em 2023, 24, 25 para compararmos. Não por uma questão de, né, por uma questão de demonstrar que funcionou, né? A gente aplicou agora também, você viu em várias salas, tem 2 lixeiros, um para reciclagem do lixo que pode ser reciclado e outro para o lixo que tem que ir para outro destino. Então a gente achou, tem um lixeiro para papel, plástico, vidro, né? E o outro para lixo comum. Então, são projetos aqui que a gente devagarinho, não adianta chegar assim, não faça isso. A gente vai colocar adesivos na Câmara, pedindo a conscientização dos colaboradores, de quem nos visita, para ir separando os lixos e ter também, mais uma vez, uma conscientização, um destino ambiental correto do lixo. A importância, Sim. né, presidente, da gente estar preocupado com esse tipo de questão. Eu acredito que os outros a gente já chegou a citar na nossa conversa, né? Sim. Que é o reparelhamento da TV Câmara. Perfeito, isso aí foi. Novos equipamentos, né? isso. Dando condições para os gabinetes, computadores, equipamentos necessários para trabalhar. Acho que. E a decoração natalina, que foi, acho que, um ponto alto nosso esse ano, ficou bonito, né? Agradecer aqui a TV Câmara, o Gabriel, que ajudou a constituir o projeto, nossa licitação, a Janara, nossa diretora, todo mundo que participou ou que está aqui. Eu digo, ontem eu tive uma reunião com a equipe burocrática e administrativa e disse que a equipe que a Câmara tem, em geral, desde a pessoa da recepção, da limpeza, a TV Câmara, a gente tem uma equipe de qualidade, uma equipe de excelência e todo mundo com capacidade e competência, sabe? Eu fico muito feliz, Júlio. Eu brinquei, né? Vários lugares que eu já Aí. passei, hospital, procuradoria, eu sempre tive muita sorte, porque eu sempre trabalhei sempre com pessoas muito boas e competentes. Então, eu digo que Jesus Cristo e Deus me deram essa oportunidade sempre de ter gente boa do meu lado para trabalhar comigo. Ai, que bom, igualmente, né, presidente? Aí Aí estão as as imagens, fotos gente, ficou muito bonito. À do noite, Natal. Tá super temos iluminado aqueles ali. bonequinhos ali, né? As crianças um dia vieram, tiraram foto ali, ficaram felizes, né? Os duendes e o Papai Noel. Então, Tá bem ficou, iluminado tá bem também. iluminado. E ano que vem a gente quer fazer mais ainda, a gente quer melhorar. Isso, e quem veio pro plenário conseguiu ver que a gente fez também um túnel de luz, né? túnel de luz na subida da rampa ali. Na subida da ficou rampa bonito. ali, indo pro plenário, tá bem iluminado também Aí. com as luzinhas de LED. Aqui a gente tem as imagens do que a gente fez, o estúdio podcast de um outro ângulo, para quem Sim. vê, quem entra, né? E as placas solares, a destinação das telhas, a gente tem algumas fotos. Então foram muitas mudanças, né, em 2025, Não, presidente. foram bastante coisa que a gente acabou podendo fazer, né? E mais uma vez eu tenho que agradecer muito aos vereadores que confiaram em mim dia 1º de janeiro, me deram a condição de estar na presidência. O trabalho que eles vêm realizando facilita a forma com que eles atuam com a gente. Claro que tem alguns
os debates às vezes mais acalorados, a gente tem que, eu brinco que a presidência é o algodão no meio dos cristais, né? Eu sempre digo, eu sou algodão aqui, tem que acalmar vocês. Mas eles foram parceiros, os 15, né? Trabalham bastante, a gente acompanha seus assessores, a Câmara em si. Apesar de muitas vezes as pessoas terem uma conotação diversa do que é a Câmara, qual é o trabalho, mas eu tenho tentado, e esses dias perguntaram para mim qual era o meu legado, né? Se era telhado, se era... Eu falei, não, meu legado é mostrar para a sociedade a importância do legislativo, seja o estadual, seja o federal, o municipal, porque o legislativo, ele é o moderador, né? Senão nós viveríamos uma ditadura. Eu vejo algumas pessoas, tem que fechar a Câmara. Tá, a prefeita vai fazer a lei e vai aplicar, ela faz do jeito que ela quiser. O governador vai fazer isso também, se fechar a Assembleia, se fechar o Congresso. Então, às vezes, a gente tem que entender, mas é caro. Mas o custo, nós escolhemos, né, nosso Brasil, vivermos numa democracia. E os legislativos é um custo para que a democracia esteja em vigência. Sim. Né? Porque se fechar os legislativos, não existe mais democracia. Não que o prefeito, o governador, o presidente serão ruins. Não, mas eles fazem a lei e eles aplicam. Então, é o custo da democracia termos as casas legislativas abertas. Às vezes, algumas pessoas acham que é bom, outras acham que é ruim, alguns entendem que não deveria ter. Então, e justamente a democracia que permite as pessoas divergirem. Justamente a democracia. Elas podem divergir e dizer, eu não quero mais o tal vereador, eu não acho que o vereador é tal bom. Inclusive na rede social, em público, a democracia nos permite divergir e muitas vezes até criticar, né? Quando é uma crítica construtiva ou destrutiva, negativa, mas a democracia permite isso. Então, a população tem que entender que o sistema brasileiro é democrático. E o custo disso é ter essas despesas que as câmaras têm, as secretarias têm, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e este ente de instituições, né, que formam a democracia. E é justo que muito custe o que muito vale, né, presidente? Sim. E a gente falando em custo, a gente recebe uma parcela, né, de orçamento e a gente conseguiu devolver uma parte dessa parcela. O senhor tem esse número certinho? A gente está fechando hoje para fazer devolução para a prefeitura e algumas pessoas, não é nada demais. Não, realmente não é nada demais, mas faz parte de um pouco da nossa economia e nós já, dentro do direito que nós teríamos, é 6% ao mês. Então nós teríamos que receber em torno de 3,5 milhões, 3 milhões todos os meses. Nós já fizemos um ajuste, recebíamos metade desse valor e ainda, né, com 50% aproximadamente deste valor, nós deveremos economizar, né, dos 19 milhões e 800, se eu não me engano, que nós devemos receber. Eu tenho um número aqui. Tu tem o número aí, está me mostrando. Nós devemos economizar 2 milhões 952, né? Então, nós deveremos, acho que deu 15 milhões e um valor 16 milhões de custo da Câmara, que poderia ter sido 32. Né? Nós poderíamos ter recebido, nós deveríamos, pela questão constitucional, os 6% do orçamento, seria 32 milhões. Nós fizemos uns ajustes e nem pegamos uma boa parte desse valor com o executivo. Este ano eu conversei com a prefeita e com o secretário da Fazenda e com o secretário Samuel, da Casa Gabinete. Nós já reduzimos o que nós tínhamos que receber. E mesmo daquele valor que nós dissemos, nós em vez de pegar 3 milhões e 200, 3 milhões, nós vamos pegar 1 milhão e 650 e ainda estamos devolvendo em torno de 2 milhões 952, 3 milhões, né, para arredondar. Então, nós vamos ficar numa casa de uns 16 milhões, 15 milhões e meio de custo da nossa Câmara de Vereadores, que eu te falei, que é um custo da democracia, é bastante dinheiro, não vou dizer que não, mas a gente aplicou muito, como falou, energia solar, decoração natalina, para a nossa população ter uma autoestima melhor, né, na troca do telhado, na melhoria das condições de recolhimento de lixo. No jardim, que a gente fez uma limpeza total, tinha uma cega muito, que também não era feio, mas a gente deixou melhor, como se tem um jargão, deixar mais clean, mais limpo, né? Tinham muitos animais peçonhentos aqui ao redor. Então, material, né, presidente, também. Você acompanhou, tu viu ali uma garrafa jogada no meio dos lidar. Então a gente deu uma melhorada, redução de papel também, economia. Então a gente está trabalhando isso. Então nós vamos ter recebido menos de 50% do que a legislação determina que seria o repasse do município. Isso não é nenhuma caridade, eu concordo com as pessoas, a gente tem que tentar reduzir ainda mais o nosso custo. Nós ainda estamos devolvendo 2 milhões 952, não é nenhuma
Às vezes as pessoas dizem, mas estão fazendo, não fazendo nada mais do que a obrigação. Perfeito, mas estamos fazendo a nossa obrigação. E esse valor, presidente, que é devolvido, o que é feito? Ele volta para o caixa da prefeitura e a prefeita que com seus secretários determinam onde vão aplicar. Provavelmente vai ajudar muito no pagamento da folha dos servidores, agora na última folha porque geralmente em 30 dias tem 3 folhas, né? Novembro, o 13º e dezembro, né? Porque novembro paga no final quase início de dezembro, final de dezembro já paga na folha mais o 10º. Então, esse valor acho que vai apoiar a prefeita com seus secretários. A gente não fez nenhuma exigência esse ano. Alguns anos alguém dizia, tem que aplicar nisso, aplicar. Não. A gente vai devolver, né? Como eu falei, não é nenhum favor que a Câmara está fazendo, realmente, não é nenhum favor, mas a gente poderia ter gasto, né? Poderia ter comprado mais coisas, não, eu não vou devolver, vamos gastar. Não, a gente, que com os outros 15 vereadores, quero agradecer muito a mesa, Júlia, né? Meu primeiro é o vice-presidente Gabriel Córdova, o primeiro vice, o Gessander Belezinha, o nosso primeiro secretário, o Castor, a segunda secretária Bruna, que teve, né, a nossa linda Vitória aí, que graciou, né, o Nossa brinco. mini vereadora. A primeira vereadora mirim 2025, né? E é muita mesa, foram muito parceiros, e os outros vereadores também não preciso citar todos, mas acho que todos os outros aí, outros 5, 15, 10 vereadores que tiveram aí dando suporte, foram muito parceiros aí, todos, não tenho. E foi um ano de muita realização, é um ano, nunca é fácil, né? Atividade mesmo, eu sei que na iniciativa privada, todo mundo tem dificuldade, na pública não é diferente, mas foi um ano que a gente encerra com bastante harmonia na Câmara, né? Nós fizemos um café com os vereadores, estava todo mundo se divertindo, rindo ali, não teve ninguém intrigado, como se diz. A gente fez um almoço também com o Executivo na segunda-feira, muito descontraído, né? Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua ideologia, cada um com seus encaminhamentos, mas como eu disse lá dia 1º de janeiro, com muito respeito. Com certeza, presidente. E agora a gente está se encaminhando ao final, né? Eu queria deixar aberto o microfone, presidente, se o senhor quiser pontuar alguma coisa da sua mensagem final de Feliz Eu acho Natal. que, né, agradecer, como a prefeita sempre fala, agradecer. Acho que essa é a palavra a todos, né, os nossos amigos e colegas vereadores, como eu já acabei de frisar, que foram muito parceiros todos. Alguma divergência, alguma encrenca uma vez ou outra, mas nada que a gente não conseguisse superar com conversa, com diálogo. Ao Executivo, que nos respeitou, né, apesar de algumas divergências, sempre fechado entre portas, discutimos, debatemos, achamos o caminho para o Legislativo e para o Executivo, para a população, nossa prefeita Carmen, seu secretariado, a todos os servidores do município, englobando, né, a Câmara de Vereadores, as secretarias. Eu só quero, como a prefeita sempre fala, gratidão, e desejar um Feliz Natal, um ano novo com muita saúde, muita paz, muita felicidade, que o Natal, sempre esse espírito natalino traga para a gente reflexão, né, que a gente pense nos momentos o que a gente errou, nos momentos o que a gente acertou para repetir, e principalmente o que errou a gente não repetir, não Com errar certeza. novamente. Então, quero deixar para toda a população lagiana, serrana, catarinense, brasileira, né, do mundo, porque o nosso podcast vai para o mundo, Com certeza, amém. que as pessoas sempre reflitam, né? E aquilo que eu falei, no momento da cabeça quente, meu pai tinha uma frase que entre um sol e outro sempre tem uma lua, né? Se você está com um problema aqui, deixa vir à noite, dormir, relaxar, que às vezes a solução no nascer do sol ela aparece. Então eu sempre dizia quando eu estava, calma, que entre um sol e outro tem uma lua. A lua serve para a gente acalmar, refletir, respirar. Então que a gente use este momento para reflexão, para que as pessoas tenham mais paz no coração, mais empatia umas pelas outras. E 2026, né, a gente está de novo aí. E se eu disse dia 1º de janeiro de 2025 que a Câmara trabalharia com respeito, 2026 será respeito mais respeito, né? Isso eu não vou abrir mão de que a Câmara trabalhe sempre, seja com o cidadão que chega aqui, seja com o nosso colaborador, seja entre vereadores, seja com o Executivo, com a população. A gente vai trabalhar mais uma vez respeito, porque tendo respeito as outras coisas se encaminham e se ajustam. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu espero que todo mundo tenha muita saúde. Com Obrigado, certeza. Júlia.
Obrigada, presidente. Obrigada pela sua gestão, obrigada pela sua participação. A gente encerra, então, fazendo esse convite a você que continue nos acompanhando. O nosso podcast, ele foi o primeiro episódio que a gente fez, mas também é o último episódio do ano. Então, em 2026, a gente continua. Nós, da equipe da TV Câmara, e acredito que de toda a Câmara de Vereadores, desejamos a você e toda a sua família boas festas, né? Um excelente Natal e a gente se encontra de novo em 2026. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você.